Bom, na última aula sobre ótica, nós falamos sobre a luz, a velocidade da luz, como foi calculado a velocidade da luz. Se nós sabemos a velocidade do nosso planeta, a velocidade de outros planetas e dos satélites, então nós sabemos calcular qual seria o tempo de demora do eclipse, o tempo de duração do eclipse. Porque nós sabemos a velocidade, então a velocidade nada mais é do que o espaço e o tempo. Só que, pelos cálculos, a velocidade, a duração do eclipse era uma. E olhando o fenômeno, a duração era maior. Então, se entende que naquele espaço a luz levou um certo tempo para chegar. Naquele espaço a luz levou um certo tempo, ou seja, isso é velocidade. Então, se calculou a velocidade da luz pela diferença. Ou seja, se a diferença foi 20 minutos, então ela percorreu aquele espaço em 20 minutos. Então foi assim que se calculou a velocidade da luz. Mas o mais interessante na aula passada foi que o primeiro a tentar calcular, sem sucesso, foi o Galileu. E o Galileu é um grande cientista, sempre foi. E o interessante dessa história é que até mesmo Galileu não é dono da verdade. E que o que se aprende nessa história? Na ciência, alguém tem que discordar, mesmo que seja do Galileu. E mesmo que você não tenha razão, mas discorde. Se você não pense, não aceite. Verdade absoluta. Nós estamos vivendo tempos em que muitas pseudo-verdades estão sendo faladas em nome da ciência. Muitos pseudocientistas. E nós temos que olhar vários tipos de... várias opiniões divergentes e não apenas acreditar em uma. Então, essa foi a melhor parte da história, da aula passada, na minha opinião. A velocidade da luz é muito interessante, mas o que ficou muito, para mim, que foi mais interessante é que é preciso raciocinar e não aceitar meramente porque é um consenso. Eu vou ver aonde está a maioria está no consenso A, então eu vou para o A. Isso aí é uma baita de uma um baita de um erro. Você ficar preocupado em ser aceito pelos outros. Você nunca vai ser aceito pelos outros. A verdade é essa, as pessoas elas estão mais preocupadas com elas mesmas sempre e nunca com os outros. Esse momento aí está mostrando muito isso. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os espelhos e o campo, as imagens que são formadas no espelho e o campo visual. Então, vamos lá. Aqui tem um espelho, tá? Quando tem esses tracinhos aqui, ó, preto, significa que a frente do espelho é ao outro lado, tá? Aqui, esse olho é um observador e aqui, esse ó é um objeto. Nós vamos ver como se dá esse campo de visão aqui e como se dá, como as imagens vão ficar com o espelho, ok? A primeira coisa é que nós vamos traçar, nós vamos aumentar o espelho aqui, se for preciso, e nesse caso nós vamos aqui aumentar esse espelho aqui, ok? Primeira coisa, eu vou botar aqui pontilhado porque
ele não é o espelho, é uma continuação imaginária. E aí nós vamos traçar perpendicularmente a esse espelho, o que é assim, uma reta, tá? Com uma distância, que eu vou chamar essa distância de D, essa reta aqui verde. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma reta dessa, de igual tamanho, e vou colocar no lado oposto aqui do lado oposto. Aqui, eu tirei ela daqui, né? Ela estava aqui. Eu tirei, né? E coloquei de igual tamanho. E aqui eu vou colocar um objeto virtual, que nós vamos chamar de objeto virtual. Esse aqui é o nosso objeto virtual. E aí, nós vamos traçar uma reta do olho, uma reta que vai do objeto, como se fosse uma luz, até o olho do observador. Aqui. Aí, essa reta, esse feixe de luz, vai ter um ponto aqui que vai cortar vai passar pelo espelho. Aí nós fazemos a reflexão aqui do objeto verdadeiro. Esse aqui, do objeto verdadeiro. Esse é o objeto verdadeiro, esse verde aqui é o objeto virtual. E esse ponto aqui é o ponto de reflexão, ok? Então, ficou assim. Aqui a gente coloca a seta e coloca a seta aqui. Então, essa é a maneira de fazer a reflexão. E aqui também tem aqui tem uma linha e nós vamos ter um ângulo que nós já falamos na outra aula, um ângulo I e um ângulo R. O ângulo I é o ângulo de reflexão, tá? Ok? Agora, nós vamos ver no espelho como fica a imagem. Eu vou escrever aqui uma palavra desse lado de cá, a palavra Botafogo. Botafogo. E aí, como fica na frente, aqui está no espelho, como ela fica no espelho, como ela aparece. Então a gente vai pegar, nós vamos pegar aqui essa palavra Botafogo, uma palavra... Peraí, eu cortei, né? Não é para cortar, é para copiar. Então vamos lá. Aí, no espelho, ela não vai aparecer assim, tá? Igualzinho. Ela vai aparecer revertida. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou girar ela horizontalmente. Pronto. É assim que ela vai aparecer no espelho, tá bom? Numa mesma distância e ela tem o mesmo tamanho. Ok? Mas assim, eu fiz aqui com o Paint, com um programa aqui. Como é que eu faria então aqui? Eu vou colocar aqui uma palavra, por exemplo, o meu nome, Marco. Como ele apareceria? Não, Marco acho que não é uma palavra... Eu vou botar física, porque o O não é uma letra muito boa para fazer o que eu quero fazer. Física. Pronto, o A é melhor. Então, eu peguei a palavra física e coloquei na frente do espelho. Como eu faço? Acho que eu vou aumentar para ficar melhor aqui, para visualizar melhor. Então, vamos lá. Pronto, acho que ficou melhor. Como é que ficaria aqui?
eu vou fazer o seguinte, é mais ou menos assim. Eu vou numerar, por exemplo, esse A aqui, eu vou numerar. Aqui é o ponto 1. Aqui é o ponto 2. E aí eu vou traçar aqui uma reta de igual tamanho. Aí aqui eu vou traçar o 1. E aqui eu vou traçar o 2 na mesma distância. Aqui é o ponto 3. Então, aqui é o 3. Aqui é o ponto 4. Então, aqui é o ponto 4. E aí, traçando vários pontos, aí vai ficar mais ou menos assim, ó. A letra A, né? Ficaria mais ou menos assim. A mesma coisa com a C. E aí eu vou ter a palavra física invertida. Eu vou traçar como eu tracei aqui em cima, como eu tracei aqui, esse aqui que é o objeto imaginário. Eita, tudo errado aqui. Esse aqui, o verde, esse verde é imaginário. E esse aqui é o real, o preto. Real. Então, para nós fazermos, nós vamos ter que fazer a mesma coisa. E traçando pontos com a mesma distância aqui desse lado. Real, a mesma distância do imaginário. E a mesma distância. E depois vai ligando os pontos, aí nós vamos ter a palavra invertida aqui, como ficou a Botafogo. Ok? No espelho. Bom, então, quando essa palavra, quando aparece essa imagem revertida no espelho, cuidado que ela muitas vezes pode confundir com uma imagem invertida. A imagem invertida é diferente, ela está de cabeça para baixo, essa é revertida. Então, a imagem de um objeto real conjugada pelo espelho apresenta as seguintes características. É enantiomorfa. O que é uma enantiomorfa? Ela tem a mesma forma e dimensões do objeto, porém não é superponível a ele. Ou seja, não, a palavra física aqui não vai ficar certinha física aqui. Ela vai estar revertida, ok? Revertida. Tá horrível aqui. Revertida. Ela é direta, pois a imagem não fica de cabeça para baixo. Tá? Então ela não está invertida. Ou seja, no caso é indireta, né? A imagem indireta ela fica de cabeça para baixo. A gente vai ver depois mais na frente. É virtual, porque a imagem forma-se atrás do espelho. Então o nome, essa daqui é a virtual e essa daqui é a real, ok? E é do mesmo tamanho do objeto, tá? Ela é do mesmo tamanho. Bom, como é que se dá o campo de visão? Ó, eu vou fazer aquela mesma coisa, né? Eu tô aqui, ó, o que acontece? Eu tenho aqui um objeto, eu tenho o observador, perdão, e como é que vai se dar o campo de visão desse observador no espelho, tá? Vou fazer a mesma coisa.
eu vou pegar com a mesma distância e vou colocar um observador virtual, ok? Então, olha lá, eu vou colocar, peraí. Ué? Peraí. Coloquei. Esse aqui é o observador virtual, ok? E aí, eu vou traçar retas diretamente na luz desse observador, no olho desse observador. Então vai ficar assim, ó, na extremidade do espelho. Aqui. Ok? E aqui. Então, tudo que tiver aqui é o campo visual. Campo visual. Tudo que tiver aqui é o campo visual desse observador, ok? Então, veja bem, do espelho dele, né, no espelho. Ah, e se o objeto estivesse aqui, ó, por exemplo, aqui? O olho pode enxergar, o observador pode, só que não está no campo visual da onde? Do espelho, ok? Se ele olhar no espelho, ele não vai ver um objeto que está aqui, somente aqui no campo visual. Ok? Então vamos lá. Então vamos fazer um exercício aqui. Nós temos A, B, C, D e E. Quais desses aqui vão aparecer no campo desse observador aqui? Então, eu vou traçar aqui aquela linha imaginária do espelho, né? Vou traçar um espelho aqui. Vou botar pontilhado, né? E vou medir aqui essa distância desse observador. Vamos lá. Então, eu vou medir a distância aqui. Vou pegar igualzinho e vou colocar do lado imaginário do espelho. Do lado virtual, perdão. Do lado virtual do espelho e vou criar um observador imaginário. Então, aqui eu vou copiar, vou colocar aqui, perdão, aqui, com a mesma medida, e vou colocar aqui um observador virtual. Aqui, ok? Pronto, coloquei aqui. E aí vou traçar as retas, igual daquela outra maneira, igual daquele outro exemplo. Vou traçar as retas, tá? Divisão aqui, os feixes de luz. E vamos ver quais desses aqui, quais desses aqui que estão no campo de visão, que vão ser refletido pelo espelho. Ou seja, quem vai ser revertido pelo espelho? D, C e B, ok? E quem não vai estar refletido no espelho? O E e o A, ok? Bom, vamos lá. Bom, agora nós temos uma maneira, quando nós colocamos dois espelhos juntos, nós... vou mostrar aqui uma coisa. Eu vou colocar tudo isso aqui, eu já fiz no PDF, um resumo do que eu vou falar aqui. E aí, quando nós colocamos dois espelhos juntos, nós podemos ver algumas imagens a mais. Por exemplo, quando eu coloco uma garrafa aqui e os espelhos estão com um ângulo de 90 graus, eu consigo ver 3 garrafas, tá? Colocando dois espelhos. Aí, a fórmula
é essa daqui. N é igual a 360, o alfa é o ângulo. Então, quando eu coloco numa associação de espelhos, eu coloco dois espelhos planos, lado a lado, eu posso formar um certo número de imagens. Esse certo número de imagens vai ser de acordo com essa fórmula aqui, onde o alfa é igual ao ângulo. Então, por exemplo, voltando lá na questão, qual é o número de imagens de uma caneta colocada entre dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 72 graus? Então, ao invés de ser uma caneta, aqui vai ser, ao invés de ser uma caneta, aqui vai ser, ao invés de ser uma garrafa, perdão, vai ser uma caneta. Então, eu vou botar essa imagem lá. Por exemplo, tá aqui. Eu vou colocar uma caneta e o ângulo é 72 graus. De acordo com a fórmula é essa daqui. Vamos lá. N é igual a 360 dividido pelo ângulo, menos 1. Menos 1. Então, como o N é 72, N é igual a 360 dividido por 72 menos 1. Então, nós vamos dividir 360 por 72. Tem que fazer essa conta. E depois vamos tirar 1, ok? Então, vamos lá. Vou fazer a conta aqui, que eu não fiz a conta anteriormente. Eu nem sei o resultado aqui. 7 vezes 2 dá 35. Então, acho que dá 7 vezes 2, 72 vezes 5. Vamos ver aqui se dá. Dá 10, vai 1, 35 com 1, 36. Então, dá 5. Logo, 5 menos... Então, o N vai ser igual... N é igual a 5 menos 1. N é igual a 4. Resposta... 4 imagens. Então, nós já usamos essa fórmula aqui, tá? Para achar o número de imagens. Então, se eu colocar uma caneta e o ângulo for 72 graus, eu tenho 4 imagens. Ou seja, quanto mais vai diminuindo, vai aumentando o número de imagens. Porque com um ângulo de 90 graus aqui, como na figura, dá 3 imagens. Com o ângulo, quando chega a 72, passa a ser 4 imagens. É isso, tá bom? Então, essa é a fórmula aqui para a gente ver, que a gente coloca, chama-se espelhos, associação de espelhos. Bom, agora, por último, o que acontece quando nós vemos no espelho? Nós temos uma imagem real e uma imagem virtual. E aí, isso daqui se forma um triângulo.
que vai do olho da imagem real até o olho da imagem virtual e do olho da imagem real até o pé da imagem virtual. E aqui no meio fica sempre a metade. Isso daqui chama-se semelhança de triângulo. Isso é provado matematicamente por semelhança de triângulo. Eu vou colocar um vídeo com semelhança de triângulo, quem quiser dar uma olhada, no link aí, abaixo. E aí, o que se aprende disso na ótica? Que, por exemplo, uma pessoa que tem 1,80 m e ela quer um espelho para ver o corpo dela todo, para ver se combina o corpo, o sapato, ver tudo de cima e embaixo. Se ela tem 1,80 m, a metade de 1,80 m é 90 centímetros. O espelho dela não pode ser menor do que 90 centímetros, porque senão ela não vai ver todo o corpo dela. Então, a pessoa precisa aqui, conforme nós estamos vendo aqui, a metade, porque aqui, esse Flintstones aqui, essa imagem aqui sempre vai ser a metade, tá? Sempre. Se você quiser testar em casa, você pega um livro, alguma coisa, afasta, pede alguém para marcar com uma canetinha no espelho o tamanho e depois mede com a régua e você vai ver que é a metade, sempre. Não importa que o Flintstone, ele está desse lado, se eles vêm para frente, a imagem também vem para frente. Se ele vai para trás, a imagem recua também. Mas essa aqui, no meio, sempre fica a metade. Não importa, porque quando essa andar, a imagem real anda, a virtual também anda. Então, aqui sempre no meio é a metade. Então, se a pessoa tem 1,80 m, ela tem que comprar um espelho, no mínimo, de 90 centímetros. De preferência um pouco maior, 1,90 m. E, outra coisa, ela tem que ver aqui também, ela tem que botar aqui acima da altura dela. Por exemplo, o Flintstone aqui, se ele tem ele vai botar o espelho acima, também para dar o campo de visão até acima da cabeça dela, para ver se o cabelo está penteado, tudo certo. Então, é duas coisas que a pessoa tem que a gente aprende aqui. O tamanho do espelho não pode ser, se a pessoa tem 1,80 m, o espelho tem que ser maior do que a metade. E colocar acima da cabeça dela a parte mais alta, ok? Então tá, até a próxima aula.